Antes de entrarmos nesse texto, a palavra do Senhor também em Lucas, capítulo 7, do versículo 24 até o 35, tem algo muito relevante para esses dias, que nós, homens, precisamos estar atentos. Mas no versículo 31 tem algo que tem marcado o meu coração e eu tenho me deslocado bastante nesses dias e é incrível, e eu prestei atenção nisso. Deus tem me levado a ministrar muito com homens, estar com homens, falar com homens. E com grande alegria eu recebo esse convite de estar aqui com vocês. É muito bom estar aqui. É muito bom estar com irmãos, com amados que me melhoraram, que talvez eu, esse pequeno, consegui também, talvez tocar neles também. E quando nos encontramos, explode aquele mesmo amor, aquele mesmo sentimento, mesmo que eu ande no meu secreto e só saio do meu secreto para publicá-lo como eu vim fazer nessa noite aqui nesse lugar. Tenho tido um tempo muito de ficar na minha casa, moro em Canelinha, uma cidade bem pequena. Deus apontou algo ao meu coração e é um dos segredos do meu sucesso, é obediência. E Deus apontou esta cidade e colocou dentro de mim amar aquelas pessoas e não escolher quem. Então eu tenho tido a oportunidade que aí eu vejo que quando você está no lugar certo, Deus faz as coisas acontecerem. Tenho tido a oportunidade de estar indo dar palestras em escolas, tocado adolescentes e jovens, escolas públicas, escolas já com um poder aquisitivo maior, e o Senhor tem me dado a oportunidade de tocar uma geração que é órfã de pais vivos e uma geração que precisa de pai presente e não só de pai que dá presente. Uma geração que não tem destino porque a paternidade não é de um pai presente, porque só o pai aponta destino. Nossas esposas, queridos, elas podem nos ajudar e elas são chamadas para isso. Elas são desde Gênesis, por mais que não se fala sobre casamento na Bíblia, mas nós pegamos versículos que apontam os bons relacionamentos e os oportunos exemplos do qual Deus levantou homens e mulheres para mostrar a noiva e mostrar o noivo. E Deus logo no início diz para Eva para que ela fosse uma auxiliadora adequada. É lamentável nesses dias ver que muitos homens não estão permitindo as esposas serem auxiliadoras adequadas. Essa é a maior queixa das mulheres nesses dias. O marido que não permite ela ser auxiliadora adequada. Eu sei que isso gera silêncio, porque gera confronto nos nossos pensamentos. Gera confronto naquilo que nós estamos ouvindo. E que bom, querido, que talvez você hoje parou e o Senhor parou você, para talvez você ouvir algumas coisas que eu creio não ser dos meus lábios, mas ser daquilo que o Senhor tem me impulsionado a primeiro ser na minha casa, para depois sim poder ter autorização para sair da minha casa, então poder tocar e ministrar outros homens que não me pertencem, pertencem ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Você é dele. Não se esqueça disso. Você pode não ter sido ensinado pelo teu pai e pela tua mãe, que é o encargo do pai e da mãe. O filho quando nasce, a filha quando nasce, o encargo do pai e da mãe é criá-lo em estatura, graça e conhecimento de quem é Jesus. Talvez tarde você veio ter conhecimento de quem é Jesus, mas desde o princípio era e é aquilo que o homem, o pai e a mãe têm que fazer para com os seus filhos. Também porque os filhos não são do pai e da mãe, são herança do Senhor para os pais. Então, o que é que os filhos são? São de Deus. E nós precisamos cuidá-los. É tão incrível olhar para Lucas 7, 31, quando diz: E diz o Senhor: A quem, pois, compararei os homens dessa geração?
A quem são semelhantes? Nesse texto, Jesus dá testemunho de João. Também ele fala em Mateus 11, 7 a 9, a mesma coisa, dando testemunho. Talvez a primeira pergunta que o Senhor te faz nessa noite é: você tem dado bom testemunho como homem? Você tem dado bom testemunho como esposo? Você tem dado bom testemunho como pai? Você tem dado bom testemunho como ou patrão ou como um funcionário? Você tem dado bom testemunho como cristão? Você tem dado bom testemunho como um vizinho? Você tem dado bom testemunho para alguém que te considera amigo? Jesus está dando um testemunho de um homem. E nós precisamos ter bom testemunho. Mas ele está pedindo: a quem compararei? Os homens dessa geração. Jeremias 5:1 também é um desafio que Deus dá ao profeta. E o desafio ao profeta é: vai pelas ruas, dai voltas às ruas de hoje eu posso dizer Itajaí. E sabe o que Deus diz para o profeta? E vê agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou que busque a verdade. E sabe o que Deus diz que vai fazer? Eu lhe perdoarei. Eu preciso de perdão. Eu não sei quanto a você. Eu preciso de perdão. E eu quero ser achado por Ele. Por mais que às vezes pensamos que Ele não está nos vendo. Adão, onde você está? É a oportunidade que Deus deu para Adão. E hoje, onde você está? O seu nome não será, o meu não será acrescentado na Bíblia. Mas essa pergunta está ecoando. E nós precisamos ouvir essa pergunta seguidamente. Onde você está, César? Como homem? Onde você está, César? Como esposo? Onde você está, César? Como pai? Onde você está, César? Como um homem trabalhador, honesto, de caráter? Eu não sei se fazer uma pergunta: alguém de vocês já me viu alguma vez ministrar ou não me conhecia e que está aqui hoje? Levante sua mão assim para eu ver. Bacana. Eu ia pular uma etapa, mas eu não posso pular. Meu nome, querido, que você que não me conhece, meu nome é César Prats. É bem importante eu salientar isso para você. Porque tem muitos homens aqui que eu conheço, tem homens que eu sento à mesa com eles, tem homens que oram e clamam pela minha vida, tem homens que me amam a cada vez que nos encontramos, me abraçam, e às vezes nós também precisamos de abraços. E eu tenho aqui muitos homens que me conhecem, sabe do César por dentro. Mas para você que não me conhece, eu acho muito respeitoso eu falar para você quem eu sou. Não para me vangloriar, mas para que você saiba quem é que está falando para você. Para que você não se confunda ou não confunda, ou talvez pense que eu possa ser um profeta e um profeta caiado. A coisa que eu mais zelo e preservo é o meu testemunho. E não é de falar de mim, mas é ser aquele bom exemplo. O bom exemplo, não o ídolo que as pessoas precisam. Tenho falado para jovens: vocês não precisam de ídolos, vocês precisam de um bom referencial. E com calma e sabedoria, eu não posso, nem por força, nem por violência, dizer a eles um referencial da glória de Deus, mas eu digo para eles um bom referencial. E com o passar dos dias e dos tempos, se eles se aproximarem de mim, eles saberão que a referência que eu tenho é o mesmo exemplo de Paulo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Meu nome é César Prats, sou bem casado, queridos, com a Valquíria há 27 anos.
Temos 2 filhos, a Vitória com 26, o David com 22. A Vitória casada há 5 anos e agora nos deu um netinho, a Georgia, que está com 10 meses e 2 dentinhos. Já que eu estou falando de números, então esses 2 dentinhos também entram nos números. E tenho o David, casado também há 1 ano e meio. Por que eu estou falando isso? Minha filha e meu filho, o primeiro beijo deles foi dado no altar. Eles honraram o pai biológico, honraram o pai estouro, o pai espiritual, e honraram o pai celestial, porque foi ensinado a eles a palavra. Amados, não foi fácil o período que nós vivíamos ensinando nossos filhos. Com 26 e 22, 23 agora, dia 2 o meu filho faz. Era um tempo em que nós viajávamos para fora da nação com bíblias cheias de livros, DVDs, CDs, para mantê-los evangelizados. Não tinha a tecnologia de hoje, mas tinha um zelo do pai e da mãe que entenderam que tinham cuidado dos filhos em estatura, graça e conhecimento de quem é Jesus. Então hoje a minha filha é líder de adoração na Igreja Meta aqui em Balneário Camboriú. Meu filho é estudante de teologia e um dos auxiliares e administradores da Igreja F-Hop em Florianópolis. Eu não sei para você, mas para mim é motivo de orgulho saber que eu nunca tive que levantar à noite para ir atrás dos meus filhos sem saber onde eles estavam. Os meus filhos honraram a minha vida e a vida da minha esposa. Os meus filhos entraram nesse lugar porque foi ensinado a eles o caminho que deveriam andar. Não foi por força. Eles decidiram ouvir o pai e a mãe. O pai presente, que não foi tão presente assim porque tinha uma profissão que o afastava muito de casa. Mas eu tratei de consertar isso. E o bom é que nós precisamos entender, dá tempo para consertar, pai. Dá tempo para você consertar o teu tempo de qualidade com o seu filho e com a sua filha, mesmo que eles já sejam adultos, você ir lá agora e restaurar esse tempo que você usou para outras coisas, mesmo que seja trabalho. Mesmo que seja trabalho digno, honroso, eles reconhecem. Mas o tempo de presença, esse daí foi ausente. E dá tempo de restaurar. Então foi um período que quando eu parei de jogar futebol em 2010, então eu tive a oportunidade de me aproximar do meu filho e fazer uma pergunta para ele e deixar a minha colocação clara. Eu pedi se ele gostaria de ser jogador de futebol e eu disse logo em seguida que eu não gostaria que ele fosse. Mas se ele quisesse, era para ele contar comigo. Passado alguns dias, o meu filho disse: pai, eu quero. Então, eu me dediquei a dar todas as minhas tardes para o meu filho. Eu sei, queridos, você trabalha. Eu sei. Eu estou dizendo para você encontrar aquele espaço vazio que dá para encontrar, para você não deixar a tua esposa, ou deixar o teu filho talvez com a avó, jogando futebol ou bola. Foi bem colocado antes, jogar bola é uma coisa, jogar futebol é outra. Se eu for jogar com vocês, eu vou jogar futebol. E quem joga futebol aí? Ou quem joga bola? Jogar bola é isso que eu estou falando quando a esposa está na praça ou na casa, no quarto ou num espacinho, e ela diz: chuta para a mamãe. E ela joga bola com o filho. De qualquer jeito ela toca na bola, arrasta o pé, dá de bico. Isso é jogar bola. Mas nós pais, por mais que não tenhamos talvez o talento de jogar futebol, ou que talvez não tenha jogado em alto rendimento como eu joguei, eu quero dizer para você que o mais importante não é a tua qualidade, mas sim a tua qualidade de tempo para esse filho. Não deixe mais a tua esposa jogar futebol com o teu filho. Joga você. Tira um tempo para ele. Esteja com ele. Você vai apontar destino para o teu filho.
ele não vai se criar dentro dessa geração órfão de pais vivos. Abrace seu filho, beije ele no rosto, diga para ele que você o ama, diga para ele: filho, você vai dar certo. Faça para ele, diga para ele aquilo que foi o projeto que eu fiz com meu filho. O projeto com meu filho foi torná-lo a minha melhor versão. Muitos achavam que eu estava tornando ele a melhor versão técnica e tática minha. Não. Como homem. Porque eu sabia e dizia para ele: filho, o pai que você não teve é o pai que você será. O esposo que você tanto não vê na sua mãe, que você tanto ama, a tua esposa não pode ter essa falta. Torná-lo a minha melhor versão. Mas daí foi tornado no Cristo. Não esqueça de formar o teu filho a tua melhor versão no Cristo. Talvez você não tenha tantos bons exemplos para dar, mas dê os maus exemplos e apontando para ele: o pai fez isso e isso não é bom, isso daqui é ruim. Filho, não vai por este caminho. Não diga para ele só: não faça. Diga para ele: filho, não faça porque o pai fez e deu errado. Eu sei quais são as consequências. E sabe, querido, então eu tive esse tempo com meu filho, e com a minha filha eu pegava ela, sentava com ela e ensinava ela a tocar teclado. Hoje a minha filha toca teclado, toca violão, então eu estava ensinando ela. E eu toco teclado? Não toco. Eu só aprendi um pouco de violão. Mas eu tive tempo com ela. Levava ela para a faculdade, para a escola, buscava. E sabe o que eu fiz? Assumi o papel que é do homem: educar os filhos. Educar os filhos. Porque a palavra diz que as mulheres são auxiliadoras adequadas. Então o papel principal nós temos que assumir. Ah, mas eu trabalho, eu trago a provisão. Isso é uma das coisas dignas, honrosas de um homem. E eu tenho certeza que você deve ter casado com uma mulher que ama ser adequada para você. Se precisar ir trabalhar, ela vai junto. Se precisar fazer, ela faz também. E sabe, queridos, isso é um pouquinho daquilo que eu falei sobre a questão de um casamento. Esse é o meu casamento. Um casamento de um homem que arruma a cama todos os dias. Por quê? Porque eu sei que a minha esposa não gosta de arrumar. Para que eu vou entrar em atrito com ela se ela não gosta? Dizer: arruma. Não, querido. Eu aprendi, quando estava no internacional, eu aprendi a arrumar a cama todo dia, minha cama bem arrumadinha. Hoje eu arrumo a cama para minha esposa todo dia. Cara, como ela é feliz, cara. Pronto. Mulher feliz, marido feliz. Pronto, acabou. Se a tua esposa estiver feliz, você vai estar feliz, meu irmão. E sabe, queridos, eu também sou pai do Rafa e da Sami, meu genro e minha nora. Mas eu acabo de falar que sou pai deles. Sim. Eu não sei ser sogro, eu só sei ser pai. Quando casamos, nós não temos mais um sogro e uma sogra, nós temos mais um pai e uma mãe, por causa da uma só carne que nos tornamos com aquela mulher que nós casamos. Sendo esse pai, não só sogro. Para você que nunca tinha me ouvido, para abreviar isso aqui, no ano de 92, quando eu estava com 17 anos, eu cheguei em Porto Alegre com uma condição que foi da venda da televisão 14 polegadas que nós tínhamos em casa, preta e branca, para completar na passagem para eu fazer teste e avaliação no internacional. Em Porto Alegre, foi lá também que eu conheci o Senhor Jesus, com 17 anos. E eu recebi uma palavra rema, que para mim, independente dos dias ou dos momentos, ela sempre precisa ser lembrada, e eu faço esforço para me lembrar dela. E nela tenho permanecido até os dias de hoje. A palavra é em Josué, capítulo 1,
do versículo 1 ao versículo 9. O versículo 9 diz: tão somente, não disse eu, ser forte e corajoso, não pasme, não te espantes, que estarei com você em qualquer lugar, para onde for. No versículo 1 há um chamado. No versículo 1 do capítulo 1 de Josué há um chamado. Deus começa a dizer para ele: Josué, o meu servo Moisés é morto. Claro que com o passar do tempo eu amadureci e tive o entendimento e o discernimento de que Deus com 17 anos estava me chamando para um encargo. Mas ali quando Deus disse para Josué: o meu servo Moisés é morto, hoje eu entendo claro que Deus estava falando que muitos servos do Senhor, pastores, estão mortos espiritualmente. E que ali Deus estava me chamando, mas era para um tempo certo. Claro que com maturidade eu fui entender isso. E sabe, queridos, passado esse período, então Deus também disse ali que era para eu meditar na palavra dia e noite. Não é às vezes de dia ou às vezes de noite. Por favor, queridos, encontre um tempo para meditar na palavra. A tua esposa precisa ouvir o pastor dela pregar para ela. Os teus filhos precisam te ouvir, pastor. A tua família precisa ser conduzida para o caminho de eternidade. E olha, se não vai, é porque talvez você ainda não despertou para essa realidade. Então a palavra diz: medita nesse livro dia e noite. Então eu me dediquei a meditar na palavra desde os meus 17 anos. Sou um grande conhecedor da palavra? Não, todo dia eu estou buscando saber e conhecê-la. Hoje eu tenho o privilégio e a oportunidade de estar meditando mais, porque hoje eu, como talvez dizem, eu sou o ex-jogador, o aposentado. Mas não, hoje eu estou correndo verdadeiramente a tal carreira que me foi proposta. E sabe, amados, não é para me vangloriar ou ofanar, mas isso aqui é para ter respeito com os homens que nunca me ouviram, nunca me viram, ou que talvez só tinham me visto dentro dos gramados. É para talvez você entender melhor agora por que em 18 anos eu só fui expulso 3 vezes e nunca por agressão. É porque eu conheci Gálatas 5. Sabe onde fala lá em Gálatas? Mansidão, longanimidade, domínio próprio, amor. Essa prática era lá dentro dos campos, dos gramados. E sabe, queridos, eu fui também em Porto Alegre quando eu ganhei meu primeiro violão. Deus mandou uma família entregar um violão lá quando eu tinha 17 anos. E eu não sei o que é que Deus queria apontar, mas hoje eu entendo, hoje eu amadureci com isso. Então o meu primeiro encargo é adoração. Mas hoje, nessa noite, eu quero me dedicar mais a um pouquinho à palavra com vocês. Hoje eu tenho o privilégio de ter o Renan, ter os meninos aqui que nos auxiliam. Então eu quero me dedicar, e isso foi que Deus colocou no meu coração, me dedicar mais à palavra. Foi lá em Porto Alegre que eu conheci a minha esposa. E a minha esposa, ela é algo tremendo, que eu não conhecia uma esposa. Eu conheci uma mulher que se tornou uma união de propósito para mim. Minha esposa estudou muitos anos para se formar em medicina. Aí quando é formada, trabalha um ano, aí conhece esse pretinho aqui e Deus aponta para ela para cuidar de mim. E ela entendeu o ser auxiliador adequado. Ela era uma mulher específica para me ajudar nos dias em que a fase não era boa, que eu chegava em casa chorando porque eu queria acertar, mas as coisas não estavam dando certo. Eu acredito que isso acontece com você também. Eu acredito que você também tem essas fases da vida. Pois é, mas eu quero acreditar e eu oro para que você tenha e encontre quando chega em casa uma esposa como a minha. Cara, 1,59 m. Eu deitava, colocava a cabeça nas pernas dela e chorava. E ela era uma leoa que me impulsionava para o dia seguinte. Um pouco da minha carreira foi internacional. Comecei no Internacional de Porto Alegre, fui convocado para a seleção brasileira. Vendido para o Real Madrid na Espanha. Depois vim emprestado para o Vasco da Gama em 97. 98 minha filha nasce, então eu fiquei em Curitiba. 99 vou para o Botafogo.
vice da Copa do Brasil, 99 no segundo semestre, campeão brasileiro com o Corinthians. Volto para Portugal no Sporting de Lisboa, e esses 6 meses que eu só ficava em cada clube, isso é importante você entender, porque para você jogar no Real Madrid, você tem que ter o espírito Real Madrid de ser. E hoje eu entendo que para você fazer parte do reino de Deus, você precisa ter o espírito do Cristo de ser. Saído depois de 3 anos e meio, e 3 anos e meio eu pude ser um exemplo dentro daquele clube, como um trabalhador. 3 anos e meio, nunca cheguei atrasado 1 minuto. Não era porque era 50 euros 1 minuto de atraso, era porque eu tinha compromisso e comprometimento com a causa, e eu era uma testemunha do Cristo vivo em Portugal, quando não tinha igreja, eu não tinha igreja para congregar, mas tinha atletas, jogadores que precisavam conhecer Jesus. E onde estava Jesus? Habitando em mim, todos os dias diante deles, como falava, como olhava e o comportamento que tinha. Se Jesus fala para João em Lucas de testemunho, nesta noite nós precisamos entender sobre que testemunho nós temos dado. E sabe, queridos, eu tive a oportunidade de sair de Portugal, ir à Turquia, jogar no Galatasaray, volto ao Brasil no Figueirense, depois retorno à Itália, Livorno e Chievo, Atlético Mineiro, Portuguesa, Joinville e Náutico. Eu encerro a minha movimentação chamada Pretexto de Deus dentro dos gramados. Eu não só fui um homem que realizou um sonho de ser jogador. Eu entendi que eu deveria ser um pretexto de Deus dentro dos gramados. Então, eu disponibilizei meu coração e deixei Deus saciar a sua vontade de ter alguém nos lugares que Ele queria. Talvez você não está entendendo ainda que onde você está é desejo de Deus. E se tu estiveres com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força, o propósito vai se cumprir naquele lugar. Vai ser mais suave para você. Então eu me tornei disponível ao Senhor. E o Senhor tinha vontade de estar dentro da seleção brasileira. E estava eu lá com meu violãozinho tonante, escrito Jesus te ama, Deus é amor. Mas lá tocando e adorando o Senhor, quando o período da seleção brasileira foi em 98. Então em 98 você tem uma média dos jogadores que estavam lá. Só não fui para o Mundial em 98 na França, mas me considero muito realizado e grato a Deus por ter me dado a oportunidade, aparentemente realizado o meu sonho de ser um jogador de futebol, mas depois entender claramente que eu era um pretexto dele para anunciar o Evangelho, um evangelista dentro dos gramados. Sabe, queridos, eu tenho sido esse peregrino, mas como o versículo que eu li, a palavra diz assim sobre Deus procurar homens. A palavra ali também fala que Jesus está dizendo assim, onde que eu encontro esses homens? Deus levanta essa proposta para Jeremias. Jeremias, vai pelas ruas, procura. E sabe, Jeremias vai procurar. O porquê que é que Deus levanta isso naquele período? Porque esse texto revela um período sombrio para Israel. E eu acredito que esse texto é propício para o período sombrio que Deus deve estar vendo e encontrando na nação brasileira. Não encontrar homens que praticam justiça e que busquem a verdade. Havia uma escassez desses homens. Não tinham homens comprometidos com a justiça. Não tinham homens que tinham prazer na verdade. Então Deus levanta esses desafios. E talvez hoje você comece a ser desafiado a saber se você é um homem justo e se você é um homem de verdade como Jesus era. Mas Deus tem um desejo muito grande, que é que nós venhamos ter verdadeiramente uma convergência urgente do nosso ser e estar como discípulos dele. E que exemplo de homens. Antes eu falava sobre as esposas.
Os maiores queixas que as esposas têm nos trazido a respeito dos seus maridos é que eles estão sendo abusivos, dominadores, opressores, ciumentos. Não agridem fisicamente, mas agridem verbalmente. Que riem das suas esposas. Sabe o que é isso? Debocham dos erros dela. Homens que não sabem elogiar, homens que não sabem usar palavras doces, homens que, pelo contrário, são grosseiros, são estúpidos. Reclamação de mulheres, esposas. Homens que elas dizem que são omissos, que não assumem o sacerdócio e colocam um peso enorme sobre o ombro delas. Vem se tu é homem. E se nós vemos essas queixas, e Deus procurando e falando através de Jesus do bom testemunho, quando ele fala em Lucas, levanta o desafio a Jeremias, mas há algo que eu quero que, para nós falarmos essa noite, que Deus colocou no meu coração, sobre a luta de Deus na salvação de um homem. Deus está lutando por você. Deus está lutando pela sua conversão. Daniel capítulo 4, como eu falei para você, olha quem é que está dando esse testemunho. O rei Nabucodonosor e todos os povos, nações e homens de todas as línguas. Então essa palavra serve para nós hoje, brasileiros, que habitam em toda a terra. Sabe quem está falando aqui? Nabucodonosor. Olha o que ele diz: paz vos seja multiplicada. No versículo 4, vamos andar um pouquinho, porque o texto vai até o versículo 37, mas eu não quero ler todo ele. Então, olha um homem dando testemunho de si. Nabucodonosor diz assim: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Versículo 7 diz: então entraram os magos. Quando isso aconteceu? Quando ele teve um sonho. Tendo esse sonho, ele chama os magos, porque era em quem ele cria, que poderiam trazer revelação do sonho que teve. Até ele diz, então no versículo 8, por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome era Beltesazar. Um pouquinho para frente, queridos, no versículo 25, vem um pouco da revelação do que foi o sonho de Nabucodonosor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas com os bois, e serás molhado do orvalho, o orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio. No versículo 27, portanto, o rei aceita o meu conselho e põe termo. Aqui começa então Daniel ou Beltesazar a dar um impulso de coragem para este homem. E eu espero ser este homem, Beltesazar, nessa noite, a dar um impulso para você e dar conselhos. E ele disse para o rei: portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Talvez esta noite eu não te chame de rei, mas diante de quem você talvez não saiba que é, eu te chame de príncipe. Nessa noite, príncipe do Senhor,
ouça os conselhos, porque poderá acontecer que você venha a ser esta árvore cortada. Portanto, ó príncipe, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Príncipe do Senhor, ouça isso. Ajusta os níveis de justiça. Príncipe do Senhor, ajusta os teus pecados. Príncipe do Senhor, usa de misericórdia com os pobres. Não fala só de pobre economicamente. Talvez a tua esposa não tenha grande riqueza em sabedoria, tem misericórdia com ela. Talvez o teu filho não tenha grande sabedoria, usa de misericórdia com o teu filho, ele é pobre nisso. Quais são as outras coisas que você encontra nas pessoas e que você se sente soberbo como este rei? Usa de misericórdia, porque você é um príncipe do Senhor. No versículo 31, falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reinado. Essa voz se ouvirá se nós não nos ajustarmos. Versículo 34. Passado já todo esse processo, passado já o corte, passado já os dias em que os cabelos dele se transformaram como penas de águias, passados os dias em que as suas unhas se transformaram como cascos, passados os dias em que ele tinha o orvalho sobre a sua cabeça, passados os dias em que ele, Nabucodonosor, tinha já passado pelo processo de estar preso, amarrado, sem entendimento. Passado esses dias, que se cumpriu aquilo que Daniel tinha falado, então, no versículo 34, ele começa a declarar: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Chegou a vez de você, talvez, já levantar os seus olhos para o céu. Levante e clame: de onde me virá o socorro? Não olhe para os montes, como diz a palavra. Lembre que o socorro vem do Senhor. Passado esses dias, isso eu oro já desde já, para que passe esses dias da ignorância, da dureza do teu coração, da inconstância espiritual, que você chegue nesse dia em que você olhe para o alto e declare assim, como Nabucodonosor: tornou-me a vir o entendimento. Peça para Deus entendimento, querido. E eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exercício do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem quem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino. A dignidade do reino aqui é a tua casa. Quando você tiver entendimento vindo do Senhor, você se tornará digno na sua casa, no seu casamento, na honra dos teus filhos para contigo.
na sociedade. Então ele disse assim: tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros. Quem tem sido os teus conselheiros? E os meus grandes, fui restabelecido no meu reino. E a mim se me ajustou extraordinariamente grande. No versículo 37, Nabucodonosor continua dizendo: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos mais justos, e pôde humilhar aos que andam na soberba. Pode humilhar os que andam na soberba. Eu entendi que a graça de Deus é soberana. Eu entendi que o chamado de Deus, ele é irresistível. Ele é irresistível. Esse texto, como referência de Daniel para nós, mostra a luta de Deus na salvação de Nabucodonosor. Está mostrando Deus que Deus fez de tudo. Deus colocou perto dele jovens cheios da presença de Deus para apontar para ele um bom testemunho para que houvesse arrependimento. Sabe, queridos, Deus move céus e terra para levar um soberbo rei à conversão. Eu não sei se você não está prestando atenção em tudo que Deus está movendo para você se converter. O livro de Daniel não apenas, queridos, nos mostra a soberania de Deus na história, mas esse livro também está revelando que o reino de Deus é dominado sobre todos os tempos, mas Deus também é soberano na salvação de cada pessoa. O livro de Daniel é histórico e também ele é profético. E sabe, amados, ele aponta, está escrito o passado, discerne o presente e antecipa também até o futuro. É um manual acerca da soberania de Deus na história e também do cuidado de Deus. Está muito claro quando a gente lê esses poucos capítulos de Daniel. O cuidado de Deus por aqueles que se agradam de temer ao seu nome. Uau, com 17 anos eu me agradei de temer ao nome do Senhor. 31 anos ininterruptos, cheio desta alegria de seguir e servir ao Senhor. 31 anos, não se envolvendo nunca com a prostituição, nunca se envolvendo com álcool, nunca se envolvendo com drogas, nunca se envolvendo com jogos. Então eu estou falando de coisas terríveis para um homem. Como uma auxiliadora suportará? Como os seus filhos suportariam? São exemplos e um testemunho, queridos, que foi baseado no quê? No conhecimento de meditar na palavra para praticar, não para pregar. Isso que eu li, isso que eu tenho entendido, importa muito para mim, porque eu entendo que tem apontado também nesse livro de Daniel o destino das nações e também o destino de cada pessoa. Nabucodonosor tinha um destino, mas Deus mudou o destino dele. Eu e você também temos um destino, mas se não andarmos com Deus, o nosso destino será outro, que não é o que Deus planejou. E que Jesus foi tão poderoso naquele dia em que ele estava no Getsemane, quando ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Nada escapa ao controle de Deus. Essa obra de Daniel abre temas relevantes como juventude corajosa. Isso aqui seria tremendo para ministrar para jovens. A juventude corajosa, juventude de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mostra aqui vida acadêmica sobre conhecimento.
Mostra aqui política externa, sobre como é que ele se movimentava, Nabucodonosor. Mostra dentro desse livro acordos internacionais que eram feitos, batalhas espirituais e proféticas. Esse livro de Daniel aborda outros, sim, queridos, termos pessoais como santidade. O que tem a ver isso com homens? Tem tudo a ver. Eu só estou dando para você um pouquinho do que é esse livro, porque ele aborda sobre santidade, oração, jejum, estudo da palavra de Deus. Isso tudo tem a ver com homens. Isso tudo tem a ver com sacerdócio. Isso tudo tem a ver com proteger e guardar a nossa casa, a nossa família, nosso casamento. Como se guarda? Como que se guarda? Com santidade, meu irmão. Como que se guarda? Com oração. Como que se guarda? Com jejum. Como que se guarda a nossa casa? Com conhecimento, estudo da palavra de Deus. O livro revela extraordinários milagres também de Deus, mas sobretudo fala de muitos homens, escute isso, muitos homens fiéis que passaram o vale da morte. Passe o vale da morte, mas fiel a Deus. Homens que passaram pelo vale da morte e pelos corredores da fama. Isso eu posso falar com propriedade, e esse livro mostra isso. Como é que talvez então eu consegui passar por esse vale da fama, dos corredores da fama, sem perder a integridade? Como? Ainda que cercado, querido, eu fui por ambientes cheios do cheiro de enxofre, eu permaneci em Deus. Esse livro, eu tenho para mim que ele é chamado do Apocalipse do Antigo Testamento. Deus revelou a Daniel muitas coisas, e Deus revelou algo que é um mapa do futuro, que é a vitória gloriosa de Cristo e da sua igreja. Está dentro de Daniel. E sabe, meus amados, dito isso, eu quero que você entenda que Deus produziu para a salvação e para a conversão de Nabucodonosor iniciativas para alcançar este homem. Deus usou 4 diferentes expedientes para falar de Nabucodonosor e levá-lo à conversão. A primeira coisa que Deus fez, e eu vou pulando um pouquinho para nós irmos para um texto que é a última parte, 3 pontos eu quero falar, mas o terceiro que vai ser aquele que nós vamos ter que olhar bem para como nós estamos. O primeiro que Deus colocou pessoas crentes à sua companhia. Tem pessoas crentes perto de você? Deus colocou perto de Nabucodonosor, mas o estar somente perto de crentes não significa que você vai alcançar a salvação, porque Nabucodonosor tinha pessoas leais, fiéis a Deus, irrepreensíveis, porém não teve conversão. Segundo, Deus mostrou para ele que só o reino de Cristo é eterno. No capítulo 2 fala sobre isso. Nabucodonosor permanecia ainda pagão, ele não queria nada com Deus. Estava o quê? Atribulado por causa do seu sonho no capítulo 2. O que mais Deus aponta? Deus mostrou para ele que só Deus liberta. O capítulo 3 mostra. Agora Nabucodonosor faz o quê? No capítulo 3, uma hedionda estátua representando ele mesmo, e ordenou para que todos o adorassem. Olha a ignorância de um homem. Perdeu sua convicção anterior de que Deus é um Deus dos deuses, como ele declarou para Daniel. Esqueceu que Deus é o Deus dos deuses. Quantos têm esquecido que Deus é soberano? Quantos têm se deixado enganar? E é tão incrível que ele reconheceu um dia que Deus é isso tudo, porém hoje isso se repete talvez no nosso meio. Muita gente fica impressionada
Impressionado com o quê? A verdade as cativa e entusiasma quando é pregado no altar. O que é que ele ficou? Nabucodonosor ficava cheio de inquietude com aquilo que ele ouvia. Porém, passado um tempo, ele esquecia. Mas não dão lugar ao Evangelho. Nabucodonosor não deu lugar ao Evangelho. Estou falando do capítulo 3. Hoje, lugar para o Evangelho, talvez nas nossas casas, é dado somente, Deus é só Deus da nossa esposa. Tenho visto que Deus tem sido só Deus às vezes dos nossos pais. Tenho visto que homens não têm reconhecido Deus como Deus e tem sido visto que Deus só é Deus dos filhos, que Deus só é Deus dos vizinhos, que Deus só é Deus dos amigos e não é o seu Deus pessoal. Você tem um Deus pessoal. Nabucodonosor, ele entendia que Daniel tinha esse Deus, mas ele não tinha esse Deus pessoal. Deus mostrou para ele que só o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Capítulo 4, então, como nós lemos alguns versículos, os versos, principalmente o 17, o 25 e o 32, revela a última ação de Deus para quebrar a resistência de Nabucodonosor. Nesta noite, que tipo de homens Deus tem procurado? Talvez Deus está procurando homens que estão escondidos em um lugar que não deveria ser de esconderijo, mas sim ser um lugar onde eles estavam dispostos a se tornar aquilo que o Senhor tem preparado. Sabe, se Salmo 139 diz que o Senhor fala que antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe, Ele já tinha toda a nossa história escrita, que homem você ainda não descobriu o que é, e só descobrirá na oração. Ele já tinha a tua história escrita, a minha. Lá está escrito o propósito específico meu. É assim que Deus trata com você. Mas a gente pede tanto para Deus, mas não pede para Ele o que é que Ele escreveu ao nosso respeito. E sabe, queridos, se Deus se movimentou, em segundo ponto, a revelação de Deus para alcançar um homem, Deus então começou a mostrar a ele revelações como o sonho perturbador. Deus começou a apontar para ele se antenar e se ligar sobre aquilo que Deus estava querendo fazer. Do versículo 10 ao 18, a interpretação corajosa de Daniel interpretou como era que ia acontecer, e aconteceu. Então Deus mostrou ou não mostrou que Ele estava querendo dar oportunidade para ele se arrepender. O que é mais que Deus fez? O cumprimento fiel. Quando ele viu que cumpriu tudo que Deus tinha apontado através de Daniel, será que ele não se ligou de que aquilo que Deus estava falando era dar uma oportunidade para ele se arrepender? Isso tudo não tem acontecido com você? Você não tem visto Deus se movimentar para te trazer para perto dele? Você não tem entendido Deus usar uma esposa tão doce, tão amável, filhos tão preciosos, tão educados, vizinhos tão queridos, patrões tão bons, ou profissionais ali que ajudam o seu patrão a ser tão bom? Então Deus tem usado pessoas para te converter. Você não vê os sinais? Nabucodonosor não viu. E o terceiro ponto, eu fui rápido nos dois primeiros, porque é nesse que eu quero me deter um pouquinho com vocês para nós encerrarmos. A soberania de Deus para salvar um homem. Vários pontos aqui merecem destaque nesse texto. O bom seria que nós estivéssemos num retiro, sem tempo, sem relógio, sem nada, para a gente aprofundar nos pontos. Por isso eu vou para esse terceiro, para a gente olhar um pouquinho sobre o desejo de Deus soberano
para salvar um homem. Há um desejo em Deus para te salvar. Você precisa entender isso. O desejo dele precisa ser o seu agora. Eu também quero ser salvo, Senhor. Eu também quero me converter. O que é que Deus fez com ele? Usou da paciência. Usou da paciência generosa para com Nabucodonosor. Deus não derrama, escutem, Deus não derrama o seu juízo antes de chamar você ao arrependimento, como fez com Nabucodonosor. Deus deu 12 meses para Nabucodonosor se arrepender, queridos. Deus também tem lhe falado, Deus falou para ele. Ele não quer que você pereça. Deus não queria que Nabucodonosor perecesse. Ele tem lhe dado muitas oportunidades. E talvez esteja fazendo sentido essa palavra para você. Deus não quer que você pereça. Deus não quer que você morra e vá para a eternidade no inferno. Noé, queridos, olha Deus dando oportunidades. Noé pregou 120 anos. Quem ouviu? Sodoma teve o quê? Teve o testemunho de Ló. Quem ouviu? Jerusalém, antes de ser levada cativa, ouviu o brado dos profetas que convocou o povo ao arrependimento. Quem ouviu? Hoje Deus está lhe dando mais uma chance. Cada dia que você tem vivido é um dia de graça. É um dia de graça. É mais uma chance que Deus lhe dá, querido. Deus mostra para Nabucodonosor e mostra para nós hoje o problema que nós homens temos tido na nação brasileira: a dureza do homem que rejeita ouvir a voz de Deus. No versículo 4, no versículo 29, Nabucodonosor, feliz da vida, andando no palácio, dizia assim: feliz e calmo, passeando no palácio, a despeito do solene aviso de Deus. Deus tinha avisado, e ele andava como? Suave, tranquilo. Você nunca ouviu Deus falando para você que precisa mudar em tal hora? Como você tem andado no seu palácio? Nabucodonosor andava feliz. E não foi alguém qualquer que falou, foi Deus. E eu tenho certeza que você entende e sabe quando Deus fala. Mas agora, como é que você anda quando Deus fala? Feliz? Ainda fazendo tudo igual? Com o mesmo coração, com os mesmos olhos, as mesmas atitudes, o mesmo falar com a esposa, as mesmas atitudes com os filhos, o mesmo jeito corrupto no trabalho, enganador, mentiroso, falso. Ninguém pode te ter como amigo, porque você não dá conselhos sábios, você só dá conselhos para o seu próprio privilégio ou oportunidade de se dar bem. Quando Deus fala, eu tenho certeza, homens, que nós entendemos quando Ele fala. Não acontece nada no meu e no seu interior. Nós continuamos felizes como Nabucodonosor. Se isso acontece, há dureza nos nossos corações. Será que nós não ouvimos Deus através dos nossos filhos? Através da nossa esposa? Através dos esforços pastorais a pregar a palavra? Porque ainda tem os que pregam, ainda tem os que anunciam a verdade, e ainda tem os que têm bom testemunho daquilo que pregam.
Será que você não vê Deus chamando a tua atenção? Nabucodonosor não viu. Nabucodonosor não ouviu. E talvez o som que ele ouve, e talvez que nós precisamos ouvir, talvez hoje ainda é "ah". Mas será o dia que nós vamos ouvir o "ai" de Deus. Se você pudesse perceber o perigo que se encontra a sua alma, você cairia com o rosto em terra, pedindo misericórdia a Deus. O seu chamado para vir aqui hoje foi: vem se você é homem. E Deus está procurando esses homens. Homens que praticam justiça, que buscam a verdade. Deus quer te encontrar. Deus sabe onde você está. Apareça. Se você gritaria por socorro, grite. Você está se escondendo de homens e mulheres, da tua esposa e dos teus filhos, mas não de Deus. O inferno está com a boca aberta, te esperando. Há um abismo debaixo dos seus pés. Os demônios querem levá-lo à perdição. Está fazendo sentido isso que eu estou falando, queridos? Ou eu me tornei insano como Nabucodonosor ao falar isso para vocês? Eu não estou te ofendendo, eu estou te amando. Para alguns eu sou um irmão mais velho com 48 anos, para outros eu sou um irmão mais novo, mas o que interessa é que eu estou sendo um irmão hoje. A chamar por você meu irmão. O tempo é de emergência e não de folguedo como estava vivendo Nabucodonosor. Emergência. Nabucodonosor, tranquilo. Está vendo esse palácio? Fui eu que construí. Está vendo esse império? Eu sou o rei. Está vendo tudo isso que eu tenho? Assim estava vivendo ele. E Deus querendo despertar ele para se converter. Deus não quer que nenhum se perca. Nunca foi plano de Deus te perder e te deixar por aí. Ele te criou e te formou para o louvor dele. Nabucodonosor exaltava-se em vez de dar glória a Deus. Fala o versículo 30. Ele dizia: eu edifiquei com o meu grande poder, para a glória da minha majestade. Ele era a causa, ele era o meio e a finalidade de tudo que acontecia no seu reino. Um cara egocêntrico. Não seja isso na tua casa. Dá oportunidade para aquela mulher. Dá oportunidade para os teus filhos te ministrarem. Ouça. Ouça. Não queira ser a única decisão e a única palavra. Você é o líder, você é o sacerdote, você tem que ir levar a decisão que foi tomada na mesa da sua casa. Mas agora, por favor, ouça a tua esposa, a sabedoria dentro dela. Ela é filha de Deus, filho de Deus tem sabedoria. Ouça esta mulher, ouça os conselhos dela e se posiciona, ouve ela. É isso? Deixa comigo. Vai lá e se posiciona, não seja omisso. Não seja autoritário. Não, eu é que sei. Nabucodonosor era exatamente esse homem que talvez você tenha sido dentro da tua casa. Talvez você tenha sido na sociedade. Talvez você tenha sido assim para os seus vizinhos. Talvez. E eu oro para que você seja esse talvez e não seja você.
Porque o que Deus fez para a conversão de Nabucodonosor, isso é prova clara que o teu amor dura para sempre. Isso é claro. Nabucodonosor tinha, tudo girava em torno da sua realeza imperial. A soberba precede a ruína. A autoexaltação torna o homem cego e tolo e também endurecido. A prosperidade, ouça isso, não é a garantia contra a adversidade. A Babilônia era uma cidade muito rica, poderosa no mundo. Se nós falarmos com muita profundidade em conhecimento, ela tinha 96 quilômetros de muro, 25 metros de largura, 25 portões de cobre, uma imagem de Marduk, a grande templo, 22,500 quilos de ouro. Nabucodonosor era o rei de reis. Tudo estava debaixo dele. Ele era um homem que tinha poder, riqueza e fama. Seu reino era glorioso e extenso, mas as nações são para Deus como um pingo, nunca esqueçam disso. Como um pó, como um vácuo, como nada. Nós temos visto muitas manifestações de homens com poder na nossa nação. Eles precisam ler Daniel capítulo 4. A soberania de Deus do Brasil não é de homens. E um dia muitos se lembrarão e contarão a história como contamos hoje de Nabucodonosor. O rei caiu. A Babilônia caiu. Só o reino de Deus é eterno. Você pode dizer amém nisso? A Babilônia caiu. O rei caiu. Só o reino de Deus continua estabelecido e se estabelecendo até o retorno do Messias, até a eternidade. E o que é que Deus fez quando Ele não quis ouvir nada? A humilhação do homem impenitente. O versículo 31 ao 33, eu estou finalizando, fala que Deus levou este homem à humilhação. E de onde veio isso tudo? O versículo 31 diz que vem do céu. Quando o homem não escuta a voz da graça, escutem, ele ouve a trombeta do juízo. Deus abriu para o rei a porta da esperança e do arrependimento. Ele não entrou, então Deus o empurrou para o corredor do juízo. Deus o humilhou. Não chegue a tanto, querido. Por favor, não vá. Vai ser muito doloroso. Ouça Deus. O poder e a prosperidade sem o temor de Deus pode intoxicar a alma. Eu conheço isso. Eu provei disso. Condição financeira, reconhecimento, fama. Mas eu tenho princípios. Primeiro, Deus na minha vida. Segundo, a minha esposa. Terceiro, os meus filhos. Quarto, era o meu trabalho. E hoje, a carreira que me é proposta. Se você tem princípios, a fama não vai te distrair. O dinheiro não é problema ter, não vai te distrair. O orgulho, queridos, é algo abominável para Deus. Deus resiste ao soberbo. O processo de quebrantamento do homem vem do céu.
E como é que vem? É repentino, diz o versículo 31 e 33. A paciência de Deus tem limite. Diga para quem está do seu lado: a paciência de Deus tem limite. Chega um ponto em que Deus diz: basta. E a palavra diz que falava ainda Ele, quando veio do céu, e se cumpriu imediatamente aquilo que Deus ordenou, e ele não creu. E como é isso quando Deus humilha um homem? É terrível, diz o versículo 32 e 33. O rei ficou como? Louco. Deus o fez descer ao fundo do poço. Deus tirou o seu entendimento, deu-lhe um coração de animal, seu cabelo cresceu como penas de águia, suas unhas cresceram como as duas aves, vivia como animal no campo, comendo capim, pastando no meio dos bois. Sua doença era ser considerado e se considerar como um animal e agir como um animal. Era uma doença, e esse homem permitiu isso tudo acontecer. Deus colocou o homem mais poderoso do mundo no meio dos bois. Ai, meu Deus do céu, por favor, não faça Deus te colocar como este homem que você é, de poder e autoridade, por ser sacerdote, exemplo de humildade, exemplo de sabedoria, exemplo de paz, exemplo de humildade, exemplo. Você é esse homem poderoso na tua casa, e estes exemplos é o poder que você e eu precisamos ter para com a nossa casa. Deus colocou esse homem de poder, Deus golpeou o seu orgulho, Deus fez levá-lo a quê? A uma conversão. Foi para isso que Deus fez isso tudo com ele. O todo-poderoso Nabucodonosor virou o bicho, foi pastar. E quando Deus humilha, é irremediável, não tem remédio, ninguém vai te consolar. O versículo 27, o 32 também fala isso. Mas eu quero que você se alegre com as ações de Deus. Deus não faz isso porque odeia. Ele é Pai, é porque ama. Deus fez isso, e o versículo 27 mostra: é proposital. Sabe como é que é a ação de Deus para que você se converta? Ela é cheia de esperança, meu querido. A ação de Deus não é cheia de vingança. Aqui é prova que a vida que Deus queria que ele tivesse era uma vida de arrependimento. Deus o mandou comer. Por quê? Por que Deus mandou ele comer capim? Por quê? Porque Deus queria que ele fosse transformado. A conversão do homem precisa passar por um processo de quebrantamento. Como Deus operou a conversão então de Nabucodonosor? E eu finalizo. Não foi exaltando ele. Não foi exaltando ele, mas humilhando. É assim que Deus converte as pessoas. Quem não se fizer como criança não pode entrar no reino de Deus. Primeiro, o homem precisa ser confrontado com o seu pecado. Precisa saber que está perdido. Primeiro, ele é levado ao pó, para depois ser restabelecido. Precisa reconhecer sua indignidade. No céu, só entra gente quebrantada. Vou repetir: no céu só entrará homens, mulheres, jovens, crianças, autoridades, políticos, pastores quebrantados. Este homem
tocava a trombeta para si mesmo. Tamanho era o orgulho que ele tinha. Aplaudia a sua própria glória. Deus então humilhou, jogou-o no pó, mandou-o para o pasto comer grama, tirou suas roupas do palácio e cobriu com um orvalho que caía dos próprios céus. Meus irmãos, não é boa essa palavra para se ouvir. Não é boa. Mas eu creio que ela faz sentido para os dias atuais, do modelo e formato de homens, que eu oro para que não sejamos nós como Nabucodonosor. Mas temos que lembrar que Paulo mesmo disse: se tivéssemos que nos julgar a nós mesmos, nunca seríamos condenados. Mas daí nós vemos algo incrível acontecendo a partir do versículo 34. A conversão de Nabucodonosor pode ser vista através das evidências. Versículo 34 diz que ele glorifica a Deus. Agora ele olha para o céu e olha para cima. A nossa vida sempre segue a direção do nosso olhar. Presta atenção nisso. Até agora, ele só olhava para baixo, para a terra. Como aquele rico insensato que construiu só para esta vida, e Deus o chama de louco, se converte. Muitos levantam os olhos tarde demais, como o rico que desprezou Lázaro. Ele levantou seus olhos, mas já estava no inferno. Ele confessava a soberania de Deus. Nabucodonosor confessava a soberania de Deus. Eu e você precisamos confessar a soberania de Deus. Não é só cantar, tu és soberano. Não, temos que confessar. Ele testemunha no versículo 36 sua restauração. Ele, no versículo 37, Nabucodonosor, ele adora a Deus. Uau! Conclusão: nunca devemos desistir da conversão de qualquer pessoa. Deus não desistiu de Nabucodonosor. Você tem desistido de quem? Da sua esposa? Tem desistido dos seus filhos? Tem desistido de quem? Da conversão de quem? Aqui está a prova que não podemos desistir, meus irmãos. Homens, não desistam de ninguém, para que eles venham se converter. Vai valer a pena. Eu estava antes do culto conversando com o Tiago e com o Henrique, dois meninos. Eu olhava para eles, há anos atrás eu olhava para eles meninos, mas eu já via a imagem de homens diante de mim. Passado esses dias e esses meses, se tornando até anos, quando hoje eu ouço e vejo eles vir aqui me ver ministrar, eu falei para eles: uau, eu não sabia se valeria a pena, mas eu cria. E hoje eu vejo eles com o rosto formado de homens, tementes ao Senhor, e que têm desejo, né, Tiago, de buscar a Deus, conhecer essa verdade, né, Henrique? Permanecer como você permanecia nas orações antes de começar o treino. Não desista de ninguém. Não desista da conversão do seu pai e da sua mãe. As outras pessoas, você dá nomes que talvez você está pensando em desistir. Nabucodonosor era terrível, mas Deus tem um plano correto. Aquele que era
a ruína de Jerusalém, que destruiu o templo, aquele que carregou os vasos sagrados, queridos, que esmagou a cidade, que levou cativo o povo, que adorava a deuses falsos e era cheio de orgulho, foi convertido. Aquele que manda matar seus próprios feiticeiros, também jogou o Nabucodonosor, quem? Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo, converteu-se. Aquele que exige adoração à sua pessoa e força as pessoas a adorarem a falsa imagem dele, se converteu e adorou a Deus. E ainda ele dizia: bom é dizer isso que está acontecendo comigo, essas grandes coisas que Deus tem feito. Então ele fala no capítulo 4 isso tudo. E ele diz ainda: paz seja com vocês multiplicada. Este terrível, este abominável se converteu. Eu e você temos jeito. Tem solução de Deus para mim e para você. E quando nós chegarmos em casa, nossas esposas se alegrarão com o plano de Deus que deu certo um dia. Creia, queridos. Creia na conversão do ateu. Creia na conversão do agnóstico. Creia na conversão do cínico. Creia na conversão do apático. Creia na conversão daquele blasfemo. Creia na conversão daquele feiticeiro. Creia na conversão do idólatra. Creia na conversão do viciado. Creia na conversão da prostituta. Creia na conversão do homossexual. Creia na conversão do drogado, no assassino. Creia na conversão do presidiário. Creia no político convertido. Creia no universitário salvo. Creia no patrão. Creia no cônjuge. Creia. Deus tem jeito. Creia. Eu vim aqui porque eu creio que alguém vai entender esta mensagem. Creia. Evangelize. Nesta noite eu te evangelizei. E não sei qual é o teu nível de conhecimento de Deus. Você sabe se você perdeu o amor nos primeiros dias ou não. Você sabe se você fez como Nabucodonosor, reconheceu Deus como Altíssimo e depois negou e disse que era para adorar a sua estátua. Eu não sei de você, mas eu sei quem sabe. E quem sabe é soberano e te ama. E o seu amor por você dura para sempre. O Deus que salva está no trono. E eu finalizo dizendo: a razão por que ainda não se converteu é porque você talvez ainda não está suficientemente quebrantado. O que mais precisa acontecer? O que mais Deus precisa fazer? Eu oro para que você não tenha um elevado conceito de si mesmo. Eu oro para que você não seja orgulhoso a ponto de não se prostrar. Eu oro para que você não se ache muito importante ou bom demais para se humilhar. Eu oro. O publicano batia no peito e chorava pelos seus pecados e pedia para ser justificado. O grande perseguidor da igreja, ouça, Saulo de Tarso, só é convertido quando Jesus o joga no chão e ele cego
humilde se volta para Jesus quebrantado. Jesus não veio chamar justos, mas pecadores. Não veio curar os que se julgam sãos, mas os que se recusam. Entender que são doentes e carentes do amor dele. Quem reluta em se prostrar vai ser aquele que se quebrantará quando ouvir e ver que está na eternidade chamada inferno. Eu finalizo dizendo para você: Deus poderia tornar você louco hoje. Quem sabe como Deus reagirá à sua constante rejeição dele? Não sei como ele vai reagir, a despeito das tuas constantes insensatez sem ouvir a advertência dele. Deus pode quebrar você sem que haja cura. Se Deus tornar você louco sem lhe restaurar, como você clamará por misericórdia? Você não está louco, mas você pode clamar então por misericórdia. Feche seus olhos, feche. O salmista Davi, no Salmo 51, no versículo 17, diz que Deus não despreza o coração quebrantado. Erga seus olhos agora para o céu enquanto há tempo, por favor, me ouça. Enquanto há tempo, erga os seus olhos para o céu. O homem rico fez isso tarde demais. Você é o que mesmo? Então não faça tarde demais. Você é pai? Então não faça isso tarde demais. Você que é esposo, não faça isso. Erguer os teus olhos para os céus, reconhecer a soberania de Deus tarde demais. É melhor ser quebrantado por Deus agora do que parecer e perecer eternamente no inferno. Reconheça hoje também a soberania de Deus na sua vida. Por favor, volte-se para o Senhor. Volte-se para o Senhor. Volte-se para o Senhor. No meio de uma geração corrompida e perversa, Deus estará em nossos dias procurando homens para usar em suas mãos. Eu finalizo dizendo em 1 Samuel 10:6: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Eu creio nessa palavra para você. Ela foi eficaz para mim. Ela me converteu. Essa palavra me converteu. Quando essa palavra chegou para mim, ela me converteu. E talvez ela tenha chegado para você hoje. Só você pode dizer se ela te converteu. Pastor. Um homem que pratique a justiça ou que busque a verdade. Lembrando aquilo que Deus disse para Jeremias: eu lhe perdoarei. Eu não sei se você quer tomar uma decisão com Deus hoje. Se você deseja fazer aquilo que Nabucodonosor fez, reconhecer Senhor na sua vida, sai do seu lugar, vem aqui, como é costume aqui da comunidade. Sai do seu lugar, vem aqui no altar, venha publicar isso. Todos nós um dia, cedo ou tarde, dobraremos nossos joelhos diante do Senhor.
Nabucodonosor esperou demais. É porque ele era o rei. Eu não sei quem você se acha ser hoje. O que é que vão pensar de mim? Eu sou o... Não, queridos. Isso não existe aqui na terra. Isso aqui é passageiro. Toda a fama que você possa ter, todo o nome que você possa ter, todo o dinheiro que você possa ter, isso daqui é só terreno. Eu estou falando de eternidade nesta noite. Não adianta você ser conhecido na terra e não ser conhecido nos céus. Não adianta ter um nome famoso aqui e não ter esse nome que é escrito no livro da vida. Não adianta. É noite para arrependimento, sim. É noite para você se posicionar, para você levar essa alegria das boas novas para a sua casa. Você leva boas novas para casa, porque as boas novas é Cristo. E se Cristo não está em você, você não é uma boa nova, você não é alegria, você não é paz, você não é esperança, você não é nada daquilo que a tua família precisa. Aqui é tremendo que essa palavra fala de um homem que tem poder e autoridade. Então essa palavra serve para os homens que têm poder e autoridade. Você é pastor? Serve para você. Você é levita como eu sou? Você é levita? Essa palavra serve para você. Porque se nós não estivermos como exatamente Deus quer, eu e você iremos perecer. Não será eternidade. Cantei em teu nome, não te conheço. Preguei em teu nome, não te conheço. É noite de definição sobre eternidade. Se você entendeu isso, fez sentido para você o testemunho deste homem. Eu poderia falar sobre Elias, que se esconde de uma mulher que tem um espírito como de Jezabel, que vem e se levanta para calar os profetas. Eu poderia falar de Eucana, que diz para sua esposa: eu não te sou muito mais do que muitos filhos. Eu poderia te falar de Ló, que ao invés de permanecer do lado do seu tio, olhou para as campinas verdes de Sodoma e Gomorra, e o seu tio representava a Deus. Eu poderia falar para você nesta noite de Abraão, que ouve o conselho de Sara e se relaciona e despreza a promessa de Deus, que teria filhos e seria pai de multidões. Eu poderia falar para você de muitos homens na palavra. Eude, o canhoto de Deus, um homem que tinha algo específico para um propósito de Deus. Eu poderia falar de Saulo, poderia falar de Pedro, que negou a Jesus, um homem que negou Jesus, e que depois se transformou num homem que ouviu e se arrependeu, e então anunciou, e muitos se converteram na sua pregação. Quantos homens tem na Bíblia? Mas nesta noite, é os homens que não estão na Bíblia que Deus está procurando, mas os homens que têm o nome escrito no livro da vida é que Ele quer ter, e ter homens decididos a se entregar para Jesus. Se você tem o Cristo, você tem o Pai. Você não tem o Pai se você não tem o Cristo. Que Deus te abençoe. Quando o pastor ora por eles, Deus te abençoe, e obrigado pela sua atenção.